tudo bem? Eu sou a professora Maria das Graças Santos das Chagas. Vou participar aqui com vocês do primeiro simpósio virtual do grupo de pesquisa intitulado Fitomorfologia Funcional e Interação Antrópica, o FITANTROP. Esse nosso simpósio tem como tema Ações Humanas e Impactos Ambientais em Tempos de Pandemia. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a influência da variação climática e antrópica na vegetação da Caatinga, certo? A vegetação da Caatinga é um bioma, faz parte do bioma, porque o bioma não é só a planta, são só as espécies vegetais, mas faz parte do bioma que é exclusivamente brasileiro. Ele só ocorre aqui. A gente condiciona, a gente chama ele também de mata seca, uma mata seca. Por quê? Porque ela perde suas folhas no período seco e também porque ela tem uma coisa que a gente chama de sazonalidade climática, A região inteira do Nordeste, mais precisamente essa região onde a Caatinga está implantada, onde ocorre a vegetação da Caatinga, a gente tem uma sazonalidade climática, uma sazonalidade na precipitação. Eu tenho um período chuvoso e eu tenho um período seco. O período chuvoso ele é condicionado a um tempo, ele não é espaçado ao longo do ano. Eu tenho um período que chove e depois eu tenho um período de seca muito prolongado. Então, o período de chuva, ele dura aí uns 3 meses e depois o período de seca dura aí mais ou menos uns 9 meses, do ano. Então, a gente tem a vegetação mantendo suas folhas, colocando suas folhas nesse período chuvoso e perdendo suas folhas, liberando as suas folhas, soltando as suas folhas nesse período seco, para economizar água, Então, quando a gente pensa em Caatinga, a gente pensa certamente nessa vegetação seca. Como eu estou marcando aqui para vocês, nessa imagem aqui de uma aula prática minha, a gente vê aqui uma vegetação muito seca, sem folhas, cinza, Uma característica da mata da Caatinga é ser uma mata cinza, Mas mesmo no período seco, eu ainda encontro remanescentes verdes, Aqueles que estão próximos a córregos d'água, que são as nossas matas ciliares. Eu tenho mata ciliar na Caatinga e ela é verde enquanto tiver água disponível. Quando essa água já não está mais disponível, a gente já não tem essa manutenção das folhas, Mas no modo geral, nessa imagem de baixo a gente consegue ver, essa é uma paisagem típica de Caatinga aí do mês dos mais secos do ano, Quando você tem as espécies cactáceas, os cactos aparentes, pequenos arbustos, ocasionando, deixa eu mostrar mais aqui que fica melhor, pequenos arbustos aqui ocorrendo, alguns pequenos arbustos, e muito lá atrás eu consigo ver muito solo exposto. Aqui da frente eu também consigo ver muito solo exposto, Por quê? Isso é exclusivo? Acontece só assim, dessa forma em todo o ambiente de Caatinga? Não, existe uma variação. Eu tenho uma Caatinga que ela é mais arbórea, eu tenho uma Caatinga que ela é mais arbustiva, eu tenho uma Caatinga que a vegetação é mais alta, arbórea, eu tenho uma Caatinga que a vegetação é mais arbustiva, menor. Eu tenho aquelas onde tem uma cobertura de solo maior, uma cobertura de solo menor, mas na maioria das vezes a vegetação da Caatinga ela é espaçada. Eu tenho um espaço entre uma planta e outra, eu tenho solo exposto aparecendo ali e eu tenho muita rocha aparecendo ali, Grandes rochedos aparecendo no meio da minha vegetação, É um ambiente que tem um solo muito raso e logo depois você já tem as rochas aparecendo, porque o embasamento cristalino é muito raso, Então o solo, aliás, muito raso não, o embasamento cristalino está muito próximo do solo porque o solo é muito raso. E aí você tem essas rochas aparecendo, os Inselberg aparecendo em muitas regiões, aí no meio da vegetação você dá de cara com um grande rochedo, Ele impede o crescimento de vegetação? Não, eu tenho uma vegetação específica que cresce em cima até desses rochedos, Então eu tenho algumas adaptações dessas plantas para ela poder conseguir nascer, crescer, se desenvolver nesse ambiente. Claro que o porte de uma planta ele está condicionado também ao solo. Se eu tenho solos rasos, o porte dessa árvore não será tão alto, Se eu tenho solos mais profundos, como matas, matas úmidas, você tem plantas mais altas, você tem árvores mais altas, Porque quanto mais alta uma árvore, mais profundas são as suas raízes para dar aquela sustentação.
Isso não ocorre na nossa caatinga, não é? A maioria das nossas caatingas são uma vegetação mais baixa, né? Não é uma vegetação arbustiva muito grande, é uma vegetação já mais baixa. Mas a gente também tem umas vegetações exuberantes, árvores com copas grandes, como essa aqui, né, que a gente está vendo nessa imagem de cima. É uma copa exuberante, uma cobertura de solo grande, né? Então, no período chuvoso, a exuberância, a cobertura de solo da mata da caatinga, de uma mata de caatinga, é tão grande quanto de uma mata atlântica, do remanescente de mata atlântica, né? Então a gente vê uma mesma exuberância durante esse período chuvoso, né? É pouco tempo, são lá os nossos 3 meses, mas a vegetação já está condicionada a isso, ela já se adaptou a essa condição de permanecer exuberante, crescer, produzir durante aqueles 3 meses, um pouquinho mais, né? Porque mesmo quando para de chover, você ainda permanece verde por um certo tempo, e depois você perde suas folhas, você entra num outro ciclo, até chegar novamente às chuvas e recomeçar o ciclo de produção. Então a gente já entendeu que a caatinga é um ambiente sazonal, não é isso? O clima é sazonal, né? Um período chuvoso, um período seco bem marcado. Isso condiciona os tipos de vegetações, as espécies vegetais que ocorrem naquela minha região. Só que na história da caatinga, né, ao longo do tempo, você tem um processo de urbanização, que foi mais lento do que a urbanização nas capitais, né, nas minhas regiões costeiras, onde se desenvolveram dentro do Brasil, se desenvolveram as cidades maiores, né? As maiores cidades que a gente tem estão nas zonas costeiras, e elas são as capitais na maioria das vezes, principalmente aqui no Nordeste, né? E outras regiões não, mas aqui no Nordeste sim. E essas cidades cresceram muito rapidamente. No interior do estado, né, quando a gente entra para o interior do estado, esse desenvolvimento urbano foi menos acelerado, ele foi mais gradual. Mesmo ele sendo menos acelerado e mais gradual, ele ocasionou um desmatamento. Por quê? Porque se eu tenho crescimento urbano, eu demando um maior uso do solo, né? Eu demando mais construções, eu demando mais abertura de estradas, eu demando mais plantações para alimentação, eu demando mais criação de gado, criação de animais de um modo geral, para alimentação, para venda, para comércio, seja o que for, né? Então a gente demanda um uso, uma mudança do próprio uso do solo, e a gente vai manuseando este solo, mexendo nesse solo, mudando esse solo. E em algumas vezes, quando isso não é feito de um modo adequado, isso ocasiona uma degradação ambiental, certo? Então hoje a gente tem a caatinga, ela restrita a fragmentos, né? Às vezes cercadas por cidades, às vezes no meio da cidade, às vezes um pouquinho mais distante das cidades, mas são grandes fragmentos, pequenos fragmentos, fragmentos que se interligam, fragmentos que não se interligam. Então a gente tem essa paisagem hoje dentro da caatinga. Mesmo assim, a gente tem uma alta diversidade de fisionomias, alta diversidade de paisagens. A gente continua tendo uma vegetação resistente ao estresse hídrico e a gente tem, claro, muitas espécies endêmicas, vegetais, como está apontado aqui no slide, mas também animais, certo? Quando a gente pensa em crescimento urbano, a gente pensa também, óbvio, em uso e ocupação do solo, né? Não tem crescimento urbano sem uso e ocupação do solo. Nesses mapas aqui, essas imagens todas são minhas, ou de aulas práticas, ou de mapas de vegetação que a gente faz para algumas atividades de ensino. A gente consegue ver aqui nesse, de um período chuvoso, né, do ano de 97 e do ano de 2016, a gente consegue ver a mesma cena, a mesma imagem, né, 2 imagens pontuais do mesmo local, e a gente consegue ver os açudes daqui de Serra Talhada. Então a gente vê aqui o açude do Saco, lá do IPA, perto da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o Cachoeira, que é o açude que abastece a cidade, certo? O que a gente observa nesses 20 anos, mais ou menos 20 anos aí dessas 2 imagens? Que o acúmulo de água nesses 2 açudes diminuiu, é isso? E diminui por várias questões, né? Diminui porque é um acúmulo gradual a cada ano. Então, se antes de 97 foram muitos anos de chuvas consecutivas, né, de período chuvoso forte, você tem um acúmulo maior.
Se em 2016 os anos anteriores fossem um acúmulo, choveu menos, tem um acúmulo menor, porque esse acúmulo não é da chuva daquele ano. Não é? A gente tem um acúmulo de tempo aí também de chuva, períodos e períodos chuvosos seguidos, que vão condicionar mais ou menos. Então a gente tem épocas, não é, décadas às vezes, ou um pouco menos, que eu tenho sempre períodos chuvosos mais curtos, ou sempre períodos chuvosos mais longos, ou com mais precipitação ou com menos precipitação. E isso vai condicionando também esse acúmulo de água. Mas além dessa questão chuvosa, eu também tenho a própria questão ambiental, né? O que é que eu tenho no entorno desses açudes? Eu tenho o solo exposto para você ter um aquecimento maior, para você ter uma temperatura mais alta e consequentemente mais evaporação, ou eu tenho mais vegetação, que quanto mais perto de 0,6 a 0,83 mais vegetação tem nessa região. Então quanto mais azul, mais vegetação, e aqui ao redor você vê mais verde, né, e consequentemente menos vegetação. Então isso condiciona também o próprio acúmulo de água. Quando a gente observa o período seco, né, dos mesmos 2 anos, 97 e 2016, eu observo que diminuiu muito a água, né, o acúmulo de água nos 2 açudes. Os 2 açudes diminuiu. Só que aqui eu tinha muito mais solo exposto. Quanto mais próximo a 0,10, mais solo exposto. Então aqui eu tinha menos, aqui eu já tenho... 97 eu tinha menos solo exposto, muito mais solo exposto. 2016 eu tenho menos solo exposto, né? Por quê? Aqui eu já tenho a mata da pimenteira instalada, né? O próximo a instalar já as instalações da reserva, e aí eu tenho uma preservação ambiental maior para essa região. E eu também consigo observar aqui o crescimento da cidade, né? Você tem a cidade aqui, e aqui você tem a cidade mais espalhada, ela cresceu mais, né, o ambiente urbano. E aí o que era pequenos remanescentes de água, né, vão diminuindo, porque a impermeabilização do solo vai aumentando, então você já escoa mais do que acumula, e aí você tem menos água dentro dessa região, certo? Então com isso a gente está dizendo, né, não só a gente, mas toda a ciência já aponta que a Caatinga é um ambiente fragmentado, né? Ela tem pequenas porções, grandes porções de fragmentos, mas é um ambiente fragmentado. E alguns deles estão muito degradados. Além de estar fragmentados, estão muito degradados, né? Tem baixa taxa de sementes no solo, tem árvores, tem espaços muito abertos, tem solos muito expostos. E esses processos, algumas regiões dessas estão passando por processos de recuperação. Ou você pode, um dia, né, trabalhar na recuperação desses ambientes. E a recuperação desses ambientes, ela demanda tempo. Certo? Uma área para ser abandonada, para ninguém mexer e ela se recuperar, pelo menos uns 20 anos. Mas algumas características podem aumentar esse tempo até de recuperação ou diminuir esse tempo de recuperação, né? E quais são essas características que podem aumentar ou diminuir esse tempo de recuperação? O tipo de atividades antrópicas que ocorria ali, se tinha criação de gado, por exemplo, tem pisoteio do solo, então vou ter um solo compactado, já demora a germinação de árvores, de sementes ali, então demora mais para ele se recuperar. Se era uma vegetação ali, uma cultura, usava fogo, então eu tenho um solo mais pobre. Não usava fogo, então eu tenho um solo mais rico. Então vai depender muito do que se acontecia ali, para que era usado aquele solo, para poder a gente entender como era a recuperação ou como será a recuperação dele, né? O tempo decorrente da finalização do uso daquele solo também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. O banco de sementes ainda tem sementes nativas naquele solo que podem germinar, ou não tem mais nada naquele solo para germinar. E se não tem mais nada para germinar, a vegetação do entorno, existe vegetação nativa no entorno, ela pode disponibilizar sementes para aquela região, para que haja uma recuperação dali, ou você vai ter que levar um banco de sementes, jorrar um banco de sementes, colocar um banco de sementes ali. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Então, analisando tudo isso, a gente observa que o ambiente de Caatinga é um ambiente que tem uma certa fragilidade, certo? Fragilidade ambiental. Por quê? Porque ele já tem essa restrição hídrica natural e ele também tem uma luminosidade elevada.
que condiciona também vários fatores de estresse dentro dessas espécies, nessas espécies, né? Por isso ela é considerada uma área prioritária para a conservação. Mas além desses fatores naturais que condicionam a fragilidade ambiental desse bioma, eu tenho o próprio crescimento urbano como um fator de risco também para esse bioma. Porque ele empurra a vegetação, ele ocupa o espaço da vegetação, né? E a vegetação vai respondendo a essa ocupação de espaço, diminuindo a sua diversidade, né? Por isso, os remanescentes florestais que ainda ocorrem de Caatinga, eles precisam ser protegidos. Quanto menor esse fragmento, quanto mais isolado esse fragmento, mais riscos de extinções eu tenho ali dentro, certo? Porque eu tenho um efeito de borda muito forte ali dentro, se ele for muito pequeno. Se ele for maior, já tem esse efeito de borda menos acentuado. E isso ocasiona também uma diminuição na diversidade, porque eu tenho menos troca genética entre as espécies, porque aquelas espécies vão ocorrer naquele ambiente e interagir apenas entre si, né? Não vão interagir com outros ambientes mais distantes. Como é que a gente diminui, como é que a gente pode combater esse fator, né? A gente pode instalar os corredores ecológicos, ligando fragmentos a outros fragmentos, possibilitando que fragmentos se liguem a outro. Então, com essa possibilidade de ligação entre os fragmentos, eu consigo ter troca gênica entre as espécies vegetais e animais que ocorrem ali. E se eu tenho trocas gênicas entre as espécies, eu mantenho a diversidade genética, consequentemente eu consigo proteger a minha biodiversidade. Certo? Então, com isso, eu gostaria de finalizar e agradecer vocês pela paciência, pelos ouvidos e pela interação, né, dentro desse simpósio. Muito obrigada e até a próxima.